eu vou chamar uma matéria feita pelo nosso convidado especial, Ricardo Carvalho, conversando com o polêmico Leandro Narlock. Obrigado, Jackson, mais uma vez por esse convite. Nós estamos aqui no Museu Regional de Cachoeira, sede do IFAM, e durante os 5 dias da Festa Literária Internacional de Cachoeira, Flica, foi a Casa da Rede. E a gente está realmente aqui com um personagem muito polêmico. Assim, um homem que produziu esse livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. 200 mil exemplares vendidos e alguns milhões de polêmicas. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Leandro Narlock, o autor do Guia Politicamente Incorreto. O que é que você quis com esse livro aqui, Leandro? Pois é, eu alguns anos atrás percebi que a história que eu tinha aprendido na escola ela era mais um discurso político que uma ciência, né? Tudo era explicado por luta de classes, tudo era explicado por dominação internacional de países ricos que exploram e sugam as matérias-primas dos países pobres. E trabalhando em revistas de história, em revistas de popularização científica, eu tive acesso a uma nova história do Brasil, a uns estudos novos que mostram uma história mais complexa que isso, sabe? Por exemplo, o João José Reis, aqui da Bahia, quer dizer, mostra assim, escravos que negociavam. Aqui mesmo, onde a gente está em Cachoeira, ou em Santiago do Iguape, aqui perto, tinha muitos escravos que depois de comprar alforria, compravam escravos para si próprios. Então eu fui juntando todas essas coisas um pouco polêmicas para incomodar mesmo. Sabe? Sua ideia era incomodar. Uma das ideias era incomodar, a outra era ganhar dinheiro. Né? Parece que com 200 mil livros vendidos, sem dúvida, dinheiro você já ganhou um bocado e também gerou muita discussão. Sim, muita discussão. Era a ideia também, né? Melhorar o debate do Brasil, aquecer. Era pirraçar um pouco também, incomodar. Pirraçar não digo, mas esquentar o debate. Parece que estava um consenso pouco frutífero na história do Brasil. Nos anos 80, até os anos 80, estava muito em voga no Brasil uma historiografia muito interpretativa, né, nas universidades. Os historiadores, como eu disse, explicavam tudo por dominação, por luta de classes. Mal, sempre aquele... O marxismo muito na moda, né? E a partir dos anos 90 surgiu uma nova história do Brasil, que o pessoal chama, nas universidades, eu não tenho nada a ver com ela. Na verdade, ela tornou meu livro possível e já fez ele nascer obsoleto. Vamos para algumas questões que são realmente assim, interessantes, polêmicas do livro. Opa, vamos lá. Vamos lá. Personagens, por exemplo, que foram construídos como verdadeiros mitos na história do Brasil. Santos Dumont, por exemplo. Eu sei que no livro você estraçalha com o Santos Dumont. Pois é. O Santos Dumont, agora que o Brasil é um grande país, a gente está aí em 8º na economia, né, 8º país mais rico do mundo, tá na hora da gente admitir, abrir mão e falar, olha pessoal, tudo bem, a gente não é um país café com leite, Santos Dumont não inventou o avião. Santos Dumont não inventou o avião? Não, de jeito nenhum. Ele era um bom grande inventor, um homem muito famoso, um gay muito interessante, sabe? Mas inventar o avião não, ele foi um grande balonista. Sim. Mas os irmãos Wright, os irmãos americanos, 2 anos antes do 14 bis, voaram 30, 40 quilômetros. O 14 bis dava pulinhos, né? O 14 bis chegou a 6 metros de altura, então não tem jeito. Então aquela teoria de que a catapulta que lançou o avião dos irmãos Wright não vale. O próprio Santos Dumont, ele criou esses argumentos já recluso no Brasil, né, contra os irmãos Wright. E, na verdade, os irmãos americanos usavam a catapulta, mas se o pessoal falasse, mas vocês estão usando a catapulta, não pode. Eles só falaram, tudo bem, a gente tira e voava igual, sem problema. Vamos para um tema que aqui na Bahia é um tema caríssimo. Opa. Zumbi dos Palmares. Opa, esse é muito bom. Lá na Praça da Sé, a estátua, né, referência para o movimento negro. Zumbi dos Palmares, então, não era esse espírito de libertador que a história, principalmente o movimento negro, construiu? Não sei se foi o movimento negro que construiu, mas certamente não era. Você falou antes de anacronismo, a gente olhar a história o passado com os olhos de hoje, e isso acontece muito com o zumbi. No século XX, né, algumas décadas atrás, os historiadores, eles, com a mentalidade do século XX, de sociedade igualitária, de sociedade com seres humanos todos com direitos iguais, aplicaram essa ideia para o quilombo.
né? Então retrataram o Quilombo como se todas as pessoas tivessem os mesmos direitos, como se lá não faltasse comida. E isso é um grande erro, né? A gente tem que analisar o Quilombo de Palmares como um fenômeno do século XVII. Então, quer dizer, o Zumbi era um líder do século XVII, um líder com influência africana no Brasil. Eu liguei para vários historiadores para confirmar, é verdade que o Zumbi tinha escravos? E eles me falaram, é evidente que o Zumbi tinha escravos. Como que alguém, 100 anos antes da Revolução Francesa, um líder africano não vai ter escravos? Um líder de influência africana, né? Quer dizer, a gente tem que começar a olhar o Quilombo de Palmares a partir do século XVII, né? E não com os olhos de hoje. E muita gente fala assim, pô, mas você não tem medo de falar isso na Bahia, e o movimento negro, até aqui em Cachoeira, que o movimento negro é forte. E eu falo o seguinte, gente, não tem nenhum problema, o movimento negro não precisa esconder isso. Era absolutamente correto para o Zumbi no século XVII ter escravos, né? Ninguém imaginava um mundo sem escravidão no século XVII, né? E nem no século XVIII. Só a partir da Revolução Francesa que iam começar a vislumbrar a ideia de que todo mundo tem os mesmos direitos. O que não diminui o significado de zumbi. Exatamente. O seu sentido de luta contra a opressão escravista, no Brasil, pelo menos contra aquele poder instituído branco, de certa forma. É verdade. Tem uma carta até do rei português da época, uma carta elogiosa, o Zumbi, falando, Zumbi, vem aqui, venha tomar um café com a gente, traz sua mulher. Quer dizer, um personagem desse não é desprezível, né? Ele é sim um grande herói do Brasil. Leandro, quais foram as fontes de pesquisa? Eu inventei tudo. Alguns adorariam acreditar nisso. Eu passei aí 5 anos lendo teses, dissertações e livros, foram 120 livros e dissertações. Todas as informações são referenciadas, né? O leitor pode ir atrás dos livros de onde eu tirei. E a ideia é sempre essa, é pegar essa excelente história do Brasil que está acontecendo nas universidades, claro que não ela inteira, mas só a parte mais desagradável, né, mais politicamente incorreta, e trazer para o público comum. Nem a história da direita exacerbada, nem um discurso de esquerda panfletário. Exatamente. Quem sabe é uma história que nasce a partir daí, que seja uma busca de uma história não verdadeira, né? Porque a gente sabe que a ciência histórica é uma ciência subjetiva. Exatamente. De qualquer forma, parabéns pela polêmica que você tem criado. Obrigado. Queria que você, por favor, aqui autografasse para os nossos espectadores do Aprovado, que vão receber, né, 200.001 livros. Esse não vai para você. Leandro, Ótimo. muito obrigado. Obrigado, um abraço, gente. Até mais. Jackson, com você. É isso aí, valeu Ricardo, valeu Narlock. Você vai ver agora mais uma expressão artística que aconteceu na Flickr.